Tarô terapêutico. Gente, as 3 pilhas mais ou menos dizem assim: "Bora ser feliz? Bora ser mais feliz, vamos lá animar essa vida", né. Aí você pode escolher pela carta, pela estrelinha, tem aqui muito conselho, muita notícia boa, é para trazer, assim, esperança e orientação ao mesmo tempo. No tarot terapêutico você sempre pode assistir o vídeo todo, 1 pilha, 2 pilhas, aquilo que a sua intuição falar para você fazer, tá bom? Aí, no seu detalhe, na sua energia só, a leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Essa aqui é a coletiva, encaixe na sua realidade. Você é solteiro? Você é casado? Você tem filho? Você é homem? Você é mulher? Isso aí você tem que adaptar em toda leitura coletiva, tá bom? Aí, gente, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês, podem deixar sugestões de tema, a gente tem o tarot terapêutico e também tem o playlist do amor, deixa a sugestão do que vocês quiserem que eu faço. Obrigada pela presença maravilhosa e iluminada, pelo português lindíssimo de vocês. Eu tenho tanto orgulho da minha sessão de comentários, vocês nem fazem ideia. E é isso, gente, vejo você lá na leitura. Número 1, energias aqui para você se concentrar no momento atual. Lembrando, gente, que leitura coletiva é sempre a sua intuição em primeiro lugar, você tem que encaixar na sua realidade, tá? É muito diferente de uma leitura particular. Se você quer uma leitura particular, meu WhatsApp está lá embaixo, eu sou terapeuta também. E aqui a gente tem uma flor que chama elianto. No livrinho aqui, lindíssimo, ela fala de uma pessoa que consegue ter a força para passar por um desafio sem perder a delicadeza. Porque às vezes a gente sente, né, que a vida tá pressionando, o desafio tá aí na sua cara, né, não pede licença. E aí eu vou ter que endurecer para dar conta desse desafio. E essa carta aqui desse oráculo, ela está falando: não, você pode ser forte e ser gentil e ser doce, você não precisa abrir mão do seu temperamento original, que é da doçura, tá? Para resolver os seus problemas. Como se fosse assim, sabe? Não se preocupe, você vai dar conta, você não precisa sair, né, dessa sua natureza, tá bom? Vai ficar tudo bem. Bom, aí a gente começa com o 7 de paus, que é a carta da coragem, fazer o que é certo, coragem de lutar por aquilo que faz sentido realmente. E aí o 4 de copas, que é justamente a indiferença, o acho que aqui dá uma desplugada na tomada, né, é que é questão de temperamento, de personalidade, sabe, mas eu entendo que para você ficar lutando pelo que é certo, né, "Ah, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte", isso tira você da tomada emocionalmente. É algo que te joga numa desconexão. E só que não é esse não é você, né, você é uma pessoa muito amorosa, você é uma pessoa que, sabe, e é como se estivesse dizendo aqui: "Olha, não importa o que a vida te arremesse aí, o que que você tem para resolver, que problema é esse, pelo que você está lutando", né, a leitura coletiva, você sabe aí, tá na sua vida, tá nos seus desafios, né. Mas assim, a sua tendência, eu entendo, é quando a vida está muito pesada, você se fechar, você desplugar. Então, de repente, você é daquelas pessoas que param de falar com os amigos, por exemplo, né. "Ah, eu estou numa fase difícil, eu estou com problema". Aí você para de interagir com seus amigos, você para de socializar, porque de repente você não quer ser um peso para as pessoas, você fala: "Nossa, de novo a mesma história chata para contar",
né. Seu amigo te pergunta: "E aí, tudo bem?" E você: "Tudo", só que não tá bem. Mas você tem essa coisa, né, de ir para uma apatia, para uma indiferença com relação às interações sociais, só que isso não faz bem para você, porque não é a sua natureza é de ser uma pessoa amorosa, conectada. Então, assim, como é que faz para achar essa forma de sim ser forte, sim ser corajoso, sim enfrentar os desafios, mas sem cair nesse embotamento? Porque isso não faz bem para você, porque não é a sua natureza, não é seu jeito. Tem gente que de fato é meio assim, mas eu entendo que não é o seu caso, né. Então aqui, você de repente entender como é que você pode fazer para não dissociar. Eu sinto aqui que você dá uma dissociada, né. O que que é dissociar? O corpo tá aqui, mas a alma, a mente, né, sabe assim, volta pro corpo. Aqui tá falando assim: "Olha, você precisa estar presente nesse corpo, volta pro corpo, porque senão o seu emocional, ó, né, ah, eu sou forte". Então você é forte, mas você tá na você foi pra Nárnia, né, a partir do momento que entendeu? Você é como você tá o corpo tá aqui, só que a cabeça tá lá no balãozinho, tá lá nas nuvens. Então, tem que voltar pro corpo aqui, tá? A vida tá te desafiando, ok, mas, tem que ter presença física. Como que a gente faz para voltar para o corpo? Vamos ser práticos, né, então, assim, atividade física, tá. Fazer atividade física é um negócio que obriga você a voltar para o corpo, né. E ter essa consciência, né, perceber, né, falar: "Pô, tô dissociando, eu tô indo pra Nárnia", sabe, ter uma autopercepção, assim: "Não, não, eu dou conta de estar presente na minha própria vida", né. Fazer coisas que você gosta, procurar a sua rede de apoio de fato, né, não ficar fingindo que tá tudo bem. Quando seus amigos precisam de você, eu tenho certeza que você tá lá, né. As de espadas, 7 de copas, rainha de paus e pajem de copas. Olha, você é uma pessoa que nasceu para ter vida, que nasceu para ter brilho nos olhos, que sabe, assim, você não é uma pessoa apagada não. Pode ser que você esteja, mas não é a sua natureza, tá. Acontece que é um tal de quebrar a cabeça, né, pensar, 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 por quê? Porque tem problemas para resolver, seus problemas são reais, tá certo? Né, e assim, parabéns por ser corajoso, parabéns por ser inteligente, mas não deixe que isso te consuma, não deixe que isso apague a sua alegria de viver, tá? Então assim, o que que te faz bem? O que que você gosta de fazer? Qual a última vez que você fez algo por si mesmo? Entende? Então, assim, se desconectar é uma escolha que você está fazendo. Tem outras escolhas que você pode fazer, né? Então, assim, olha, eu tive que ser forte, eu tive que lidar com esse desafio. Agora, o meu reflexo condicionado é de me isolar. Tá, mas vamos trazer para a consciência essa tendência para o isolamento e vamos escolher uma outra coisa para a gente fazer? Aí veja, né, o que que você gosta? De cantar, de dançar, de escrever, de pintar? Quem são as pessoas com quem você pode interagir? Ah, eu não tenho amigo. Gente, vamos então cuidar disso, porque tem que ter.
é necessário, tá? A gente precisa ter vida social, ter rede de apoio, né? Onde que adulto faz amizade? No esporte, na arte, na instituição religiosa, no trabalho voluntário. Então, né, tem que botar a cara na rua para fazer amizade, tem que viver, né? Só ficar existindo não é suficiente, a gente precisa viver, tá? Então, onde que você pode encontrar conexão? Onde que você pode encontrar aquilo que faz os seus olhinhos brilharem? Ai, alguém aqui, por exemplo, gosta de fazer bolo decorado, cara, vamos fazer os cupcake aí, né? Outra pessoa gosta de pintar, outra pessoa vai fazer um esporte, sabe? Não pode ser só resolver problema, trabalhar, pagar conta, dormir, comer, né? E aí, quando a gente está no piloto automático e está amortecido desse jeito, a tendência é comer mal, porque você nem sente o gosto, você vai botando para dentro, sabe? Então, tem todo um conjunto aqui. E o que nós temos aqui nas cartas finais? Pajem de ouros e pajem de copas. Então, tem muita coisa nova para acontecer, tem muita coisa nova para você viver. Tem gente nova para você conectar, amizade, afeto, projetos. Pajem é novidade. E ouros é a matéria, né? Então, ouros vai falar de ação concreta, coisas do mundo, né? Então, tem ainda, sei lá, tem um curso que você queria fazer? Tem não sei, uma atividade profissional extra que você pode complementar a atividade que você já tem, né? Você sempre, de repente, teve vontade de estudar astrologia. Bora, sabe? A vida tem que seguir, gente, independente dos problemas. Né? Falar, mas eu sou forte, eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Tá bom, mas não pode ser só isso a vida, não, amor. E aí esse pajem de copas, ele fala do quê? De renascimento emocional, afetivo, né? Então vamos conectar com os amigos. Ah, mas eu quero namorar, eu quero um namorado novo. Se você ficar enfiado em casa, cozinhando seus problemas 24 horas por dia, completamente desplugado, você vai arrumar namorado onde? Entendeu? A gente tem que ir para a vida para conhecer pessoas, né? Para fazer amigos, para de repente arrumar um paquera novo. E esse seu novo paquera, para quem está interessado, ele tá via projeto, atividade física, coisas assim, tá? É uma coisa que está meio condicionada. Então, você indo para a vida, fazer um curso, fazer um esporte, fazer uma arte, é desse jeito que você conhece aqui alguém, uma pessoa nova, uma pessoa interessante, né? Pode ser só amizade, como eu falei, e depende aí do que você está interessado, do que você está buscando. Mas o que eu vejo aqui? Uma pessoa que está dissociando muito, sendo que a natureza dessa pessoa é extremamente afetiva, alegre, sabe? Extrovertida. Você nasceu para ter uma vida mais interessante, sabe? Assim, ah, mas é problema com família, é problema com filho, é problema com... Gente, não podemos viver em função do outro, né? Principalmente se esse outro é problemático e tal, sabe? Aí a pessoa está se afogando, se afoga junto, né? Não pode não. Então é isso, é ser forte, fazer o que tem que ser feito e solta. E vai cuidar da própria vida, tá? Tem um problema ali, você fez seu melhor, então solta. Você seguiu
protocolo ali que o médico indicou, que o terapeuta, ou sei lá quem, tá, fez, solta. Tem que ter essa confiança no universo também, né, gente? E eu não estou falando a boca para fora, porque eu também tenho meus problemas, tá bom? Então, assim, muitas vezes a leitura é para quem está me escutando e é para mim ao mesmo tempo. Então, assim, não estou sendo arrogante, puxando a orelha de ninguém de cima para baixo, não, tá? Porque muitas vezes o que está sendo dito aqui é para mim também, e vocês nem sabem, né? Tá bom? É uma coisa, são coisas muito humanas, são experiências que são bastante comuns, né? Só porque eu falei, né, que é coisa de família, de parente que dá trabalho, aí aparece a carta da criança aqui, mas enfim. Para alguns, é obviamente que esses problemas são sobre pais, filhos, irmãos e afins, né? Não necessariamente esse problema é seu, de repente esse problema é de um outro e você se matando aí, né? Para tentar ajudar a pessoa e tal. Mas enfim, tem vitória, tá? Tem vitória, tem cura, tem novidade. E essa criança aqui, ela fala tá? Aqui a minha intuição tá me falando que essa criança aqui é novidade com relação a esses projetos, né? A essas coisas que você implementa aí para ter uma vida mais significativa e que não seja só sobre os seus problemas. Então, né? Tá, eu tenho meus problemas, eu tenho que resolver esses problemas, mas a sua vida não pode se resumir a isso. Então, cadê o livro que você ia escrever? Cadê o esporte que você ia fazer? Cadê aquele curso novo que você queria? Entendeu? E a cegonha, ela pode ser intervenção divina, né? Porque vamos pensar que é aquela novidade que vem do céu e tal, papapá. Então, assim, né? A cruz é a vitória que é merecida, que é sacrificante, sim, né? Tem que fazer um monte de coisa difícil para chegar nessa vitória. Tudo bem, você é uma pessoa corajosa, inteligente, dedicada, tá tudo bem. Mas não pode ser só isso, tá? Então tem cura, tem novidade relacionada aí a seus projetos, seus sonhos, né? Ai, meu sonho é fazer aquele curso. Cara, vai fazer, não deixa esse problema te impedir de viver, não. Ah, meu sonho é namorar, casar. Vai paquerar, entra no aplicativo, aprende a usar o aplicativo direitinho. Se vocês quiserem dicas, eu dou, tá? Aprender a fazer o perfil direitinho. Tem um monte de gente na internet aí ensinando isso. Então, assim, o que você ainda sonha em fazer? Não deixe seus problemas te impedirem. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Resolver o que tem para resolver e ter uma vida, tá? E então, assim, é uma leitura de, por um lado, parabéns por ser uma pessoa corajosa que enfrenta os problemas de frente, mas por outro, cuidado para que isso não seja toda a sua vida. A sua vida tem que ser muito mais do que isso, tá bom? Então é isso, meus amores. É como eu falei lá no começo, a leitura é coletiva, tá? Então é a sua intuição em primeiro lugar. Se você quer uma coisa no seu detalhe, aí é a leitura particular, tá bom? Meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também. Se inscreva no canal, deixa seu like e um beijo no seu coração. Número 2, mostarda selvagem. Lembrando que a leitura é coletiva, a sua intuição é em primeiro lugar. Se você quer algo no seu detalhe, a leitura é particular, tá bom, gente? Então, encaixa aí. Vamos ler do livrinho, que esse aqui é muito bom. Essa flor traz a luz quente e alegre de um dia sem nuvens.
A leveza da brisa do mar, a frescura do riso de uma criança, a alegria está dentro. Os outros o ajudam a chegar à superfície. Faça uma festa, comemore a vida. Nossa, que lindo! E olha que linda, né? Aqui a expressão dela de felicidade. Bom, então aqui, gente, a notícia boa, né? Mas eu acho que também fala de uma questão de perspectiva, sabe? O copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Aqui acho que tá falando que o copo depende de você. Se esse copo tá meio cheio ou meio vazio também. Pajem de ouros, estrela, 3 de espadas e 2 de espadas. Realmente aqui assim, né? Por um lado, você tem uma questão aí que tá partindo o seu coração, que tá difícil, e isso te paralisa. Só que por outro lado, você está assim realizando certos sonhos, então é como se tivesse assim um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo aí na sua vida. E isso é normal, né? Porque a nossa vida é muito complexa, a gente sempre tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa que fala, como é que é? Sorte no jogo, azar no amor, sorte no amor, azar no jogo, sabe? Então, me parece aqui que com relação, de repente, a trabalho, a questões de estudo, parece que você está realizando sonhos muito importantes, muito bonitos aqui. Só que aí, de repente, a parte afetiva não está tão bem. E aí, assim, a tendência nossa para olhar para o que está dando errado e fazer disso a prioridade de ficar em primeiro plano é muito grande, porque o ser humano foi feito para sobreviver, né, gente? Então, assim, o que tá errado, o que está em perigo, se a gente deixar, toma conta. E aí, aqui a leitura fala assim, pô, mas olha quanta coisa está dando certo, olha quanta coisa boa está acontecendo aí. Será que a sua vida não é o sonho de alguém? Você fala, mas tem problema, mas tem essa dificuldade, mas tem isso aqui. Então, mas de alguma forma, talvez ainda assim a sua vida seja o sonho de uma outra pessoa, né? De repente tem alguém no mundo lá fora falando assim, eu daria tudo para ter aquela vida que a pessoa tem, né? Eu vou dar um exemplo bem dramático, assim, por exemplo, ó como está difícil cuidar da minha mãe doente. Tem uma pessoa lá pensando assim, eu daria tudo para ter a minha mãe viva, eu daria tudo para ter a minha mãe aqui. Porque a mãe dela não teve nem a oportunidade de adoecer. A mãe dela morreu muito cedo, sabe assim? Então é um exemplo bem dramático, tá? Uma pessoa que está numa situação de violência doméstica e não consegue sair, não tem para onde ir, não tem apoio da família, né? De repente ela está olhando para uma mulher solteira e pensando, como eu queria esse problema de ser solteira. Então, assim, é isso, né? O que você está realizando? O que está dando certo? Tem muita coisa dando certo. Só que não é perfeito. Por quê? Porque perfeito não tem mesmo, né, gente? Não tem perfeito, tá? Peraí, pulou esse 6 de espadas aqui, eu vou considerar, tá bom? 6 de espadas é travessia para uma vida melhor. Mas vamos pegar as outras para a gente ter contexto. 3 de ouros, 7 de ouros e 6 de copas. Então, me parece assim que a sua construção de uma vida melhor, ela realmente começa no financeiro, começa no trabalho, depois vem a questão afetiva,
por algum motivo, tá do outro lado da realização profissional, tá, gente? E isso pode ser por quê? Porque talvez as novas amizades, o novo amor, ou, né, não sei o que você está procurando, que tipo de conexão que você quer, encaixe aí. Mas talvez isso esteja dependendo realmente de coisas que você está fazendo no trabalho e nos estudos. Que vamos supor, alguém que conhece novos amigos de vida inteira ou o amor da vida da pessoa com que ela vai se casar, tal, 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 numa faculdade. Não tem como conhecer essas pessoas antes de você entrar na tal da faculdade, tá? Ou, fiz um processo seletivo, prestei um concurso. Aí isso me leva até um outro bairro onde eu vou trabalhar, até uma outra cidade onde eu vou trabalhar, até uma outra, né? Porque onde você trabalha muda o seu trajeto, o seu horário, o bairro que você frequenta, onde você almoça, e de repente tem uma configuração desse tipo que precisa acontecer primeiro, para depois a sua vida encaixar no sentido social afetivo. E não é a primeira vez que isso aparece aqui no meu canal, essa mensagem ela tem se repetido, sabe? De alguém que primeiro realiza seus sonhos profissionais e depois, naturalmente, a vida social afetiva se encaixa, tá? E eu acho que super faz sentido, porque se o seu emprego novo te leva para um outro bairro, para uma outra cidade, é lá que as coisas vão acontecer, né? Ou você vai fazer um curso, ou não sei. E também tem uma questão monetária, né? Então, assim, quem está desempregado, cheio de dívida, não consegue passear muito, não consegue pagar uma academia, pagar um esporte, pagar uma escola de música, não, sabe? Socializar depende também da gente ter o mínimo de condição financeira, sabe? Então, é meio que condicionado, tá? Então, assim, não se preocupe, não esquente a cabeça, não tenha pressa. O seu afetivo, o seu social vai se resolver naturalmente a partir do momento que você realiza esses sonhos de ordem mais material, tá bom? Que uma coisa vai levar a outra, uma coisa vai levar a outra. E aí, qual que é a notícia? Que o material vai acontecer, o material tá fluindo, tá tudo dando certo, né? E você vai estabelecer muito em breve uma nova rotina. E nessa nova rotina, de repente você vai ter um colega de trabalho que vai te convidar para sair, para você fazer um novo grupo de amigos, isso, aquilo, uma coisa leva a outra, sabe? Vai ser muito orgânico aqui, né? É lá naquele bairro que tem a nova academia de ginástica que você vai fazer, onde você vai fazer amizade, onde entendeu? É tipo isso, assim. Não se preocupe com nada, tá? E com esse 6 de copas, ainda existe a chance de que você simplesmente retome relações muito queridas que de repente você não está tendo recurso, né? Porque, como eu falei, gente, para passear com os amigos tem que ter dinheiro, não adianta. Qualquer café custa, né? Você tomar um sorvetinho custa. Você ir na casa de um amigo assistir o jogo da Copa, vai querer pedir pizza, né? Quem que vai trazer o refrigerante, sabe, gente? Então, assim, uma coisa leva a outra, tá? Então, foca mesmo aqui no financeiro, foca mesmo nas questões de independência, de ter uma rotina que funciona, tal, tal, tal. E respira, comemora o que tem para comemorar. E esse seu coração partido aqui, ele é temporário, ele é passageiro. Logo, logo, rapidez, isso aqui vai resolver, tá bom? Tá? Porque que eu vejo você paralisado, né? Sem saber o que fazer, sem saber como resolver a sua vida afetiva. Não se preocupe, não precisa fazer nada mesmo,
Resolve a sua vida financeira, que a afetiva vem como consequência natural, tá? Navios, âncora, coração e buquê. Ah, que legal. Perfeito. Tá, então tem mudanças para melhor que você está fazendo na sua vida de ordem material, de ordem de rotina, de ordem de trabalho e estudo. Essas mudanças, elas são para ficar, elas vão fazer melhorias na sua vida que são a médio e longo prazo. Não é coisa passageira, você está realizando aí seus sonhos profissionais ou de estudo, é coisa boa, é coisa que vem para ficar, entendeu? Então, sim, você vai conseguir o emprego que você está procurando, sim, você vai passar num dos concursos que você prestou, ou entrar na faculdade que você queria, vai dar certo, tá? Totalmente vai dar certo, são coisas que vão trazer mudanças efetivas e reais para sua vida. E aí, do outro lado disso, tá aqui, ó, socialização, relações afetivas, tudo muito bonito, tudo alegre, tudo leve, tudo dando certo, tá? Então não precisa ficar forçando, não precisa ficar se preocupando com a sua vida afetiva, que ela vai fluir naturalmente a partir do momento que as coisas de ordem material começam a caminhar e você constrói uma nova rotina, tá bom? Então, é isso, foco no que tá dando certo, comemora cada passo, né, vamos não vou ficar com aquela coisa assim, né, quando eu chegar na linha de chegada eu comemoro. Nossa gente, não. Vamos ser felizes a cada pequena conquista, a cada pequeno passo. "Ai, consegui concluir o curso, mas ainda não achei o emprego que eu queria". Cara, você terminou o curso. Quantas pessoas desistem antes de terminar? Você terminou, sabe, tô dando um exemplo só, né, que a pessoa não consegue comemorar as etapas. E não, a gente tem que comemorar tudo, porque a vida não é fácil. Então, se tem alguma coisinha aí dando certo, alguma coisinha aí que você fez, está dando resultado, vamos ficar feliz também, tá bom? E fica tranquila aqui, ó, que sua vida afetiva vai andar, vai fluir muito rápido. Tudo isso aqui vai acontecer de uma maneira muito natural, não precisa forçar nada, não se preocupe com isso, tá bom? Então é isso, minha gente. Aí, como eu falei lá no começo, a leitura coletiva, tá? Então, encaixa aí sua intuição em primeiro lugar. Se você quer algo no seu detalhe, é a leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, a mensagem de hoje para você, lembrando que a coletiva encaixa na sua realidade, sua intuição em primeiro lugar. Se você quer a leitura particular, meu WhatsApp está lá embaixo. Aqui a gente tem o nós. Nesse momento de mudança, redescubra a sua liberdade interior. Proteja-se das influências externas, sejam elas provenientes de pessoas ou situações. Vá com segurança pelo seu próprio caminho. Isso é muito importante, né, gente? Não perder a sua essência, sabe? Porque às vezes a gente tem que ser tão diplomático, tão ficar acomodando o outro, né? Então, assim, também você não chegar no ponto de perder a sua autenticidade, sabe? Que dói muito. Quem vai, tem gente que vai se apagando para o outro ficar confortável, vai se encolhendo para o outro caber. Chega uma hora que a pessoa não sabe nem mais o que que ela está fazendo aqui, né? Então, se anular leva para quadros depressivos, às vezes bastante perigosos, inclusive. Então, aqui é o seguinte, né? Tudo bem, tem que ter flexibilidade, tem que ter jogo de cintura para a vida poder funcionar, mas a gente não pode chegar ao ponto de se anular. A lua, 3 de paus, o eremita e o 5 de copas. Olha, aqui assim, me parece um momento de confusão, sabe?
quando a vida tá embaçada? A vida tá muito confusa. Aí o que que você faz? Você se isola. Só que isso tá te custando, você não tá feliz nesse isolamento não, porque esse eremita, fazer o eremita é uma coisa que pode ser muito positiva, pode fazer muito bem em determinados momentos e pela motivação correta. Mas aqui me parece que você está fazendo um eremita, porque você está tão confuso que você não sabe mais para onde ir, como proceder, para onde caminhar. Isso pode ser, né, provavelmente aí com relação à sua vida social, sabe. Mas isso não tá te fazendo bem não, esse é um isolamento que ele não está sendo feito pelo motivo certo, tá. Ele está sendo feito você está se isolando pelo motivo errado, você está se isolando pela confusão, por não saber para onde ir. E aí vai para uma melancolia. Essa melancolia aqui ela não é legal, tá. Pajem de copas. A gente está falando realmente de vida afetiva aqui, né. Você está tão confuso com relação à sua vida afetiva que você está se fechando. 4 de paus, diabo e imperatriz, tá. Então assim, é quase como se fosse uma compulsão por se fechar, para não ter que lidar com as realidades afetivas que estão muito confusas. Então, de repente, você é uma pessoa que no fundo, tudo que você quer é ter uma vida em família harmoniosa. Aí, o que que você entende por família? São seus amigos? É a sua família de sangue? Você é uma pessoa que ainda quer casar? Você é uma pessoa casada e esse casamento está parecendo insuportável, então você desconecta afetivamente? Tem aqui uma compulsão, um desespero por se isolar, só que como fuga. É diferente da pessoa que vai fazer um eremita, porque ela de fato quer mergulhar numa fase de autoconhecimento, de, sei lá, de transcender, conectar com algo maior, tal, tal, tal. Aqui não, aqui esse eremita seu, ele tá vindo junto com o diabo, então a motivação aqui ela tá muito torta, tá? É a motivação da fuga. A fuga das realidades afetivas, a fuga das realidades sociais. Então, assim, eu não estou conseguindo lidar com minha família, meu marido, a falta de um marido, sei lá o quê, né. Então, "Ai não, eu fico ótimo, ótima sozinha". Então, aqui tá falando para mim que você não fica bem sozinho em coisa nenhuma não, não nesse momento, tá. Então, de repente, um dia lá atrás, no passado, talvez você tenha feito um eremita saudável e você ficou com essa ideia: "Não, ficar sozinho é bom, ficar sozinho é crescimento, tal, não sei o quê". Então, só que hoje aqui, quando você encontrar a leitura é atemporal. Hoje não, hoje você está se isolando pelo motivo errado, você está fugindo. Não sei o que está acontecendo na sua vida afetiva que está tão decepcionante, que está tão pesado, que está tão insuportável, né. Mas assim, não é a solução essa daqui não. Você é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente doce, extremamente afetiva. De repente você só está cansado, sabe. Vamos ver um conselho aqui para você, né. Essa pilha eu vou pegar mais cartas que as outras eram notícia só boa, né. Mas aqui tá um pouquinho mais complicadinho, então vamos pegar o quê? Deu vontade de pegar esse aqui, tá. Como, né, a pessoa não se sente em casa em lugar algum. Acho que é isso, né, você se sente sozinho, isolado, então mesmo quando você tá com
a sua família, os seus amigos, você continua se sentindo sozinho, isolado. Gente, o órfão, meu Deus, gente. Nenhum lugar a pessoa se sente em casa, ela se sente órfã. Tá doendo mesmo aí, né, meu amor? Para ser justo. Tá difícil, né? Tá difícil. Porque as pessoas que te cercam, você não tá conectando com elas, elas não estão conectando com você. Tá uma solidão dolorosa aqui, né? Tô sentindo meu coraçãozinho. E aí tá pedindo para você ser justo, talvez com você mesmo, sabe? E, e aí, né, qual que é seu sonho? O que que você quer? Então, assim, olha, talvez você esteja cercado de fato de pessoas que não estão atendendo às suas necessidades, sabe? Se você é uma pessoa casada e você sente esse nível de solidão dentro do seu casamento, por exemplo, precisa olhar para isso. Precisa, não sei, de repente buscar uma terapia de casal, repensar se esse relacionamento faz sentido para você, né? E a nossa família nem sempre é a família de sangue, a nossa família de alma, onde que tá? Então aqui você precisa realmente que a sensação é assim, de desistência da vida emocional. Mas aqui a leitura diz assim: isso não é justo. Não é justo com você chegar nesse ponto, não é justo com você viver essa solidão, esse isolamento. Procure aquilo que faz sentido, procure, sabe, vamos se mexer, vamos sonhar mais alto, vamos sair dessa situação. Ah lá, ó, isso é você, né, do lado de fora. Vamos lutar, gente. Não se conforma com isso, não. Olha que lindo, tá? Os amantes ali. Então, assim, você está se sentindo abandonado, sozinho, desconectado. Você está olhando a vida passar pela janelinha. Aí, como a leitura é coletiva, a gente não está com a câmera ligada, eu não sei os detalhes do que está acontecendo, mas o que a leitura pede para você? Lute pelo que é certo para você, lute pelo que é certo, sabe? Então, assim, mas a minha família é assim mesmo, mas o meu casamento é assim mesmo. Cara, não, 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 não pode aceitar viver desse jeito, não, porque não tá certo, não é justo. Você merece sentir amor, conexão, você merece, sabe? Mas aqui tem uma necessidade de lutar por isso de alguma forma. Ou movimentando aí com as pessoas que te cercam, ou buscando outras soluções, né? Se conectar com outras pessoas. Não tenho como saber exatamente, eu só digo as cartas aqui para vocês, tento jogar alguns exemplos e aí vocês encaixam. Mas assim, não é para aceitar isso aqui de jeito nenhum, tá? E isso serve para qualquer situação. E, sabe, colocar a sua verdade no mundo. Qual é a sua verdade que você merece se sentir amado, conectado, visto, escolhido? Você merece. Por quê? Porque todo mundo merece. Que é o certo. Aí, uma coisa que você pode fazer, tá? Imaginar na terceira pessoa. Se uma mulher, se um homem
chegasse hoje para você e contasse essa história aqui de solidão, de abandono, tal, nos detalhes, né. Era uma vez João, encaixa a sua história ali na terceira pessoa. Que conselho você daria para o João? Que conselho você daria para a Maria? Se fosse um amigo, que você diria para essa pessoa fazer no seu lugar, né. Então, se isso aqui é um casamento que está nesse nível, aí sua melhor amiga, seu melhor amigo chega e te fala: "Ah, então, porque o meu casamento é assim, 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 o que que você me aconselha?". Tenta fazer esse exercício de imaginação, né. Outro exercício de imaginação que você pode fazer é pensar assim: uma pessoa que realmente se ama, se respeita, faria o quê no meu lugar nessa situação? E aí você vê que conselho que sai aí de dentro de você mesmo, tá bom? Não pode não, tá? Não pode, não deve, e você merece muito mais do que isso. E às vezes pensa assim: "Ai, será que eu mereço? Não mereço não". Você diria isso para uma outra pessoa? Você diria isso para uma pessoa que está passando pelo que você está passando? O sol, a chave, a cobra e a carta. Então, a primeira coisa aqui é enxergar realmente a realidade da situação, sabe? Parar de tapear, parar de fechar os olhos, vamos arrancar esse band-aid aí. Qual é a realidade das coisas? Quando acende a luz, você vê a sujeira, a bagunça, né? Às vezes é mais confortável ficar com a luz apagada. Mas aqui tá precisando acender essa luz, entendeu? E aí, a partir desse olhar bastante realista aí, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer, tá? Para quê? Cura, cura. Você tá que nem a cobra lá. A cobra, quando ela cresce, ela não cabe mais na pele antiga, ela precisa de uma pele nova. Então, você tá precisando fazer uma troca de pele aí. Você, de repente, você não tá mais cabendo nas suas relações familiares, você não tá mais cabendo no relacionamento romântico que você tem. Você precisa ver isso, né? Que começa ali na energia principal, da gente não ficar se anulando, se encolhendo até deixar de existir para o outro caber, para o outro ficar confortável, né. Então você tá realmente você não está cabendo mais aí em alguma situação afetiva na sua vida, tá. E aí essa carta, sabe, que eu vejo assim, você primeiro aqui um conselho, né, se é muito difícil para você falar com as pessoas, escreva, manda mensagens por escrito, tá. Eu quando não consigo falar com alguém, eu escrevo, que aí eu tenho tempo de pensar enquanto eu elaboro, a pessoa recebe, ela tem tempo de pensar antes de me responder, né. Então, às vezes conversar, se comunicar por escrito é mais fácil, sabe. Porque você tem uma coisa super complexa, né, você despeja na pessoa e aí por escrito você dá tempo da pessoa refletir, pensar, processar antes de te responder e tal. Mas, às vezes essa mensagem escrita é você indo atrás dos seus amigos para retomar outras relações que te alimentem mais, que façam sentido para você, tá. Então há aqui uma é parte desse seu processo, de alguma forma, trocar mensagens aí com as pessoas certas, tá bom? De repente você tá precisando desabafar, tem uma amiga sua que nem mora na mesma cidade, mora lá do outro lado do mundo, mas você sabe que ela é alguém que vai te acolher e tal, para você sentir que você tá conectado, né, que você tem essa possibilidade de afeto aí, tá bom? Mas aqui tudo isso tem solução. E você rapidamente vai entender o que está acontecendo, a partir do momento em que você diz: "Não, já me encolhi demais, já me anulei demais, não faz sentido, né, eu mereço existir, eu mereço caber na minha própria vida". É isso, tá.
E hablar aí, ó, comunique-se, coloca a tua verdade no mundo, tá bom? Vai dar tudo certo, você merece muito mais do que isso. Você é uma pessoa, cara, você veio representado pela imperatriz, né? Independente do seu gênero, você veio representado pela imperatriz. É puro amor, pura generosidade, tá bom? Então vamos viver de acordo e hablar as nossas verdades aí de acordo, porque você é uma imperatriz nesse mundo, tá? Você é uma pessoa muito preciosa. Então é isso, minha gente. E aí, volta lá, leitura coletiva, né? Então, faça as adaptações, encaixe na sua realidade. Se você quer uma leitura na sua energia, na energia de quem você ama, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, um beijo no seu coração.